Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, no quinto domingo depois de Pentecostes. A palavra de Deus hoje é dita para nós, hein? Tanto Jesus, no seu discurso aos discípulos, somos nós. Quanto Pedro, que afinal é Pedro, o chefe da igreja. Ambos discursam para nós. E ambos são discursos fortíssimos. Né? De fato, essas leituras são de pegar, levar para casa, sentar em algum lugar aí quietinho, isolado e ficar rezando, meditando elas. Então, na verdade, Deus quis erigir um altar sobre o mundo. Um grande e belo altar. Erigiu Deus sobre o mundo um grande, digníssimo altar. No topo do mundo, que é o Calvário. Lá ergueu Deus um altar. Quanto Ele quer que os homens subam a oferecer santo sacrifício, ou a unir-se ao santo sacrifício ali oferecido, para dizer bem. Bom, hoje nós vemos até pela destruição de igrejas, de altares, de imagens, que o povo entra nas nossas igrejas, aquelas que eram nossas ao menos, a destruir. Então, mas sim, queridos, o que os homens fazem com o altar de Deus? Realmente seria de retirarem-se todos, a se reconciliarem primeiro, hein? E contudo não, queridos, contudo não, nada disso lhes importa. Antes, eles tratam de compulsar cada vez mais o altar de Deus. Desculpe se falo assim, mas essa missa de Paulo VI, Bonin, um maçom, a missa de um maçom, Paulo VI, um humanista, um humanista. Então, hoje, queridos, hoje a coisa está de forma tal que o altar de Deus é invadido pelos ímpios mais horrendos desta terra. Se querem saber, ontem de manhã, Francisco nomeou Víctor Manuel Fernandes, um amigo dele, argentino, conhecido por Tuxo, Dom Tuxo, carinhosamente conhecido por Dom Tuxo. Nomeou ele cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ocorre que esse Tuxo, queridos, foi aquele que escreveu os documentos mais heréticos que Francisco já assinou no seu antipontificado. É este homem que foi. E se alguém ler a carta que Francisco escreveu para o Tuxo, dando as suas orientações para o seu serviço no dicastério, então, realmente, ele chega a dizer claramente que a história do dicastério, da doutrina da fé, cometeu impiedades e erros crassos, foi sem misericórdia. E diz claramente que não, a verdade
pode ser expressa e deve ser respeitada na sua expressão mais diversa. Aí já dá para ver, né? Onde que vai a verdade. Não, eu digo, agora estamos preparadíssimos para que, de fato, em outubro, o sínodo sobre a sinodalidade possa meter os pés e as mãos onde quiser. Com esse tucho da congregação, agora a liberdade total para os hereges, os cismáticos, fazerem todas as bobagens que quiserem. Está aberto, agora está aberto. Agora. Finalmente conseguiram colocar um herege declarado. Tucho é um herege declarado. Tudo que ele pensa é contra a fé católica. Tudo. Esse é o novo prefeito. Em setembro agora ele assume. Da Congregação para a Doutrina da Fé. Imagina. Não, quer dizer, claro, queridos, que a verdade, a paz, o amor foram varridos do mundo, foram varridos, foram perseguidos, isso já não existe mais. O amor da verdade, do bem, do correto, do certo, né? A moral que seja mesmo católica, humana, isso já não existe mais. No mundo, isso já não existe mais. Absolutamente não existe mais. Sim, e se assim está a falsa igreja, falsa, não é a católica. Se assim está a falsa igreja, imagine como não está o mundo. Sabeis o que aconteceu essa semana em França, né? Que um rapazinho de 17 anos, trabalhando, foi parado pelos policiais e não quis obedecer, não quis. E assim, por isso mesmo, levou um tiro e morreu. Aí a França se incendiou desde então, ela está em incêndio. Quando eu digo incêndio, é incêndio mesmo. Edifícios, repartições públicas, praças, carros, várias cidades francesas, tudo está. O povo está colocando fogo em tudo, né? Indignado. Bom, a pensar que, sim, o gurizinho não era católico, hein? E nem francês. É de descendência árabe, deve ser muçulmano. E aí, a Europa inteira está, porque agora está se espalhando para outros países, né? Sim, está se espalhando para outros países a revolta. A Europa inteira está nas mãos deles, né? E diante de uma tal injustiça, né? Aí se revoltam, aí aproveitam e se revoltam mesmo, de verdade, com toda a razão. Esse é um casinho. As notícias são que do fronte da guerra, nessas 2 semanas, bom, agora os dados já são, cada hora o dado é atrasado, né? Mas mais de 15 mil mortos ucranianos, né? Mais de 15 mil mortos ucranianos no fronte. Tudo assim. Então, a justiça deste mundo sem Deus. Não precisamos ir tão longe, podemos ficar aqui no Brasil mesmo. Não assistimos nós aí aquela mesma justiça que foi lá na cadeia, tirou o bandido e botou ele lá na cadeira da presidência, tirou da cadeira da presidência o honesto e o justo e agora tornou inelegível. Isso é o fim da picada. Isso aí é o fim, queridos, é o fim. Quem não se revolta contra essas coisas? Não? Como pensar que ainda existe moral, justiça neste mundo? Esperar o quê?
Mas eu fico perguntando, o que esperam ainda deste mundo? Destes homens, desta contra a igreja, homens e igreja, mundo e igreja. O que esperar ainda deste mundo? O que esperar? Que pode vir, pode se sanar, pode ser curada essa contra a igreja e este mundo? Queridos, não tem, é sem esperança para este mundo. É sem esperança para esta contra-igreja. Não pensem em conversão de igreja. Não pensem em justiça no mundo. Não haverá. Antes, cada vez pior. Piora a cada dia piora. A cada dia piora. Estão aí as promessas de piora. E não mandaram a bomba aquela para o país vizinho, e o outro país, isso é do leste, né? E agora do ocidente não estão tentando não querem botar bombas também lá, tudo lá perto. Quer dizer, mas que esperança pode haver para este mundo? Quem ainda espera alguma coisa para este mundo? Onde está o altar de Deus? Onde? Tão elevado, ereto sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre o mundo. O que fazem agora, queridos, é cavar um buraco à profundeza dos abismos e lá trazerem à força Lúcifer para que faça todo o mal sobre a face da terra. Não quiseram a elevadíssima moral. Meu Pai é perfeito, de Jesus, hein? Sede perfeitos como Ele é. Não quiseram essa moral. Não quiseram essa santidade. Né? Preferem encavar no fundo do inferno e trazer a força a Lúcifer para que com ele se conspurquem ainda mais, se sujem ainda mais, se prostituam ainda mais, se desviem sempre cada vez mais. Esta é a realidade que o mundo está vivendo, queridos. Esta é a realidade que o mundo está vivendo. E dizer daquele conselho, na leitura que estamos fazendo, na primeira aproximação que estamos fazendo da leitura mais profunda que queremos fazer durante o dia da carta de São Pedro. Imagina, agora a proposta é até sofrer injustiça. Né? Até sofrer injustiça. Imagina. Né? Quem tem... o que me lamenta é isso, queridos. Os homens não querem mais de jeito nenhum sofrer injustiça. Na verdade, os homens não têm horror a sofrimento, porque sofrimento é penitência. Isso eles aboliram a penitência. Aboliram completamente a penitência. Tanto no mundo quanto na igreja. Aboliram completamente a penitência. Os homens não querem saber disso. De sofrimento. Quanto mais se é injusto, se o outro está infligindo em mim um julgamento, um pensamento, quanto mais uma ação até violenta contra o meu corpo, contra a minha alma, contra o meu... Mas é para já que se responde até desproporcionalmente na ofensa e na... Então, sim, a humanidade, nem os discípulos do Senhor não aceitam mais o sofrimento injusto, sofrido e oferecido a Deus para o louvor da sua santidade, para a salvação sua e do seu irmão, que está infringindo a injustiça. Né? Se o homem não é mais capaz disto, querido, não é mais capaz. Se os discípulos do Senhor não são mais capazes disto, o mundo exige uma reparação. O meu pensamento é esse, deixa eu ver se consigo expor-vos. Não quiseram o altar elevadíssimo de Deus. Não querem. Antes, eles exigem a sua justiça. A justiça humana, que é uma justiça satânica e diabólica. E
não querendo sofrimento, sofrer injustiça pela causa de Deus, os homens se impõem, esse aqui é se impõe o maior sofrimento jamais havido sobre a face da terra. Nós estamos aí, vivendo isso, às vésperas de que isso se multiplique para cima de todos. Todos os que quiseram alijar de cima de si o altar de Deus, aproximando-se dele indignamente. Todos os que quiseram livrar-se da lei divina, da lei do amor, que leva até a suportar a injustiça cometida contra si. Todos estes que cavaram, na verdade, um buraco para tirar Lúcifer do inferno, todos estes estão se condenando a um sofrimento ainda maior, ainda mais indizível. Queridos, quando nós nos depararmos, nós vamos nos deparar ainda com todo este sofrimento que nós mesmos, mas a humanidade inteira sofrerá. Quando isso estiver claro ante os nossos olhos. Eu digo que isso já começou, esse sofrimento. Sempre aponto 2019. 2019. E estamos ainda vivendo tudo isso. Mas agora, quando vier assim, violentamente, isso já é violento, mas sobre todos, queridos, sobre toda a humanidade, quando então percebermos que, na verdade, o que nós estamos fazendo é atrair grande sofrimento indizível. Talvez alguns então acordem para pensar, mas por que eu não fui capaz de sofrer uma injustiça pequena, afinal? E antes me uni para atrair esse sofrimento indizível sobre a humanidade. Veja, o que se propõe na comunidade, deixa eu dizer assim, o que se propõe na família, o que se propõe na comunidade, é um sofrimentozinho, é suportar uma injustiçazinha de um irmão santinho como nós, até talvez mais santo do que nós. Suportar aquilo e oferecer aquilo no altar de Deus, oferecer aquilo como uma obração a Deus. É isso que se nos propôs. Mas nós não, orgulhosos e arrogantes, dissemos não ao sofrimento injusto e deixamos com que Lúcifer, Satanás, assalte a nossa alma, a nossa família, a nossa comunidade, a sociedade inteira, os países, as nações, o mundo, e devaste tudo isto com uma cauda de horror, de sofrimento, de morte, de castigo. Compreendestes? Compreendestes? O grande e belo altar erigido por Deus, os homens lhe voltaram as costas. Erigiram um altarzinho, aí no meio deles, numa missa que é mais uma comunhão fraterna do que uma comunhão com Deus. E acabaram por transformar isso numa insolência de uns para com os outros que eles não suportam. E agora atraem sobre si um castigo que jamais quererão enfrentar. Mas virá sobre todos. Ninguém escapará. Estamos aí, às suas vésperas. Não quisemos a moral de Deus, vamos sofrer os danos mais imorais possíveis que o demônio e seus comparsas possam inventar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.